Steven Universo, seus fãs problemáticos e seu lado obscuro. Hi, I'm Peck. E bom, Steven Universe é um dos desenhos de maior sucesso da Cartoon Network. Mesmo com mais de 2 anos depois do seu fim, o desenho continua sendo muito popular e continua sendo alvo de muitos debates. A prova sou eu aqui fazendo esse vídeo. O show ainda continua extremamente relevante e é um dos meus favoritos. Só que tudo que faz sucesso tem seu lado sombrio. E assim como fiz com The Loud House, My Little Pony e Bluey, não seria justo ignorar o lado sujo desse desenho, que, acredite, é muito grande. Eu sempre acompanhei muito Steven Universe, mas eu nunca fiz parte da fandom. Eu vi os episódios e às vezes eu vi uns vídeos sobre o desenho na net, no Hora Cartoon, ou algum outro canal que falava de Steven, mas eu nunca fui de entrar em fóruns, fazer parte de servers de teorias e esse tipo de coisa. Era apenas um desenho que eu via e achava legal. Então, eu nunca imaginei Steven pudesse ter um lado tóxico, mas eu não podia estar mais errado. A fandom de Steven sempre foi extremamente sensível, e qualquer mínima crítica à comunidade sempre foi tratado como uma ofensa. E por esses e vários outros motivos, o desenho acabou atraindo uma galera bem radical. E uma das primeiras tretas da comunidade de Steven foi sobre supostamente homens não poderem gostar do desenho. A comunidade do programa aumentou. Também aumentou o senso de direito de seus fãs. Logo, os fãs do show começaram a achar que o show era deles e começaram a ditar para quem esse show era e para quem não era. E, de acordo com os fãs, homens não tinham a permissão para curtir o show. Apesar dessa ser uma das primeiras polêmicas do show, isso surgiu naquele esgoto chamado Tumblr. Mas foi uma treta que não repercutiu muito, tanto que até hoje é meio difícil até achar alguns resquícios dessa treta sem sentido. Mas isso foi de longe a parada menos problemática, já que coisa muito pior veio depois disso, desde assédio a ataques de reputação. E foi isso que aconteceu com uma usuária do Tumblr chamada Zami070, onde ela levou tanto hate que isso levou a tentar contra a própria vida. Ainda quando estava no começo de sua popularidade, uma artista chamada Zami070 fez esse desenho da Rosie com o Steven e o Greg. E é um desenho bem normal, só que o caos começou quando repararam que a Rose Quartz estava supostamente magra demais, mas já explico esse supostamente. Depois que esse desenho viralizou, uma enorme chuva de ódio começou a cair contra Zami e começaram a acusá-la de várias coisas, principalmente gordofobia, por retratar uma personagem supostamente gorda como magra. A coisa escalou absurdamente rápido, já que surgiram pessoas mandando ela ir tirar a própria vida e vários absurdos. Começaram a caçar várias coisas do passado dela e vários desenhos para tentar manchar a imagem dela e literalmente fazer um ataque de reputação. Acusaram ela de muitas coisas que eu não posso nem citar aqui. Algumas até fazem um pouco de sentido, mas muito era puro exagero. Foram achados mais de 40 blogs, só feito com o propósito de atacar essa garota. Ela chegou a fazer posts tentando refutar as acusações, mas tudo foi em vão, já que a fandom não queria ouvir o lado dela, e muitas das críticas era pura paranoia e forçação de barra, tipo quando acusaram ela de fazer apropriação cultural quando ela desenhou a Fluttershy, uma personagem de My Little Pony, como uma humana nativa americana, e falaram que isso era apropriação cultural. Eu acho que eu nem preciso dizer que isso nem faz sentido. E algo super engraçado, como eu disse, é que ela desenhou a Rosie supostamente magra, já que quando ela fez esse desenho, na verdade, ainda não havia aparecido na série como a Rosie realmente era. A única coisa que tinha era justamente essa imagem dela e do Greg do ombro pra cima, não deixando claro o seu biotipo. Então, na verdade, ela só desenhou como ela imaginava que a Rosie fosse. Tempos depois, ela fez outros desenhos da Rosie. Simplesmente atacar a garota de graça, os ataques a ela foram intensos. Até que no dia 20 de outubro de 2015, a Zami publicou essa nota no Tumblr. Vou dormir pra sempre. Desculpa a todos. Estou super cansada. Esta será a última vez que você terá notícias minhas. Vou ficar em paz agora. Desculpe. E ela simplesmente sumiu da internet. Não preciso dizer muito o que aconteceu nesse período, mas felizmente ela voltou dias depois dizendo que estava internada no hospital. Por sorte, nada de ruim chegou a acontecer de fato com ela.
mas ela recebeu uma quantidade massiva de hate na época, e até a equipe criativa de Steven na época chegou a se pronunciar, e isso gerou ataque também a eles, que na época eram chamados de Queeruniverse, que, apesar de tudo, mostrou que até mesmo o pessoal da própria equipe de Steven tem seu lado meio obscuro. A própria Rebecca foi colocada em controvérsias quando acharam vários desenhos antigos dela, mais 18. Um deles dos personagens da série Dudu e Edu, onde eles são desenhados de maneiras impróprias, o que é algo absolutamente grotesco e simplesmente perturbador. E além disso, ela também desenhou algumas comics de Invasor Zim, se desenhando no estilo do desenho. Só que ela desenhava tendo relacionamento com os personagens, além dela se desenhar como uma escrava de um dos personagens de Invasor Zim, algo simplesmente inacreditável e bizarro. Eu não sei se eu preciso dizer, mas todos esses personagens em questão são menores de idade, então meio que ela estava sexualizando eles. Chega até a ser meio assustador ligar essas coisas com a Rebecca Sugar, que criou Steven Universe, um desenho que definitivamente não tem nenhum tipo de coisa desse gênero. Mas apesar de eu não achar isso muito bacana, pelo menos todos os desenhos feitos por ela, quando ela desenhou, ela era menor de idade. Então, apesar de ser um pouquinho estranho, não faz sentido taxar ela de pedo, já que, bom, ela era de menor na época que ela fez esses desenhos. Mas um aspecto altamente controverso veio à tona, envolvendo um rascunho de uma personagem conhecida como Concrete, ou Concreta em português, no contexto de Steven Universe. Essa personagem, que supostamente foi uma Jan descartada e nunca fez uma aparição na série em si, surgiu no livro relacionado à série, intitulado Steven Universe, Art e Origins, Artbook. A controvérsia se desencadeou quando um esboço conceitual de uma personagem Jean não utilizada foi incluída no livro. A personagem em questão, Concrete, gerou polêmica por diversas razões, principalmente por ser considerada racialmente sensível. Sua representação visual levantou preocupações, visto que sua aparência se assemelhava a uma caricatura racial de pessoas negras, com sua pele literalmente desenhada na cor preta e lábios exageradamente grandes. Essa representação levanta questões problemáticas, especialmente à luz de estereótipos raciais historicamente perpetuados, algo particularmente sensível nos Estados Unidos. Além disso, a personagem tinha uma anotação ao lado que sugeria que ela era incapaz de ler, o que reforçava estereótipos relacionados à educação e intelecto, muitas vezes ligados a preconceitos raciais. A identificação desse elemento por parte do público não demorou muito, e logo, a reação negativa começou a se dirigir à criadora da série, Rebecca Sugar. As críticas eram justificadas, pois a inclusão de tais representações questionáveis era inaceitável. Respondendo ao clamor do público, Rebecca divulgou um pedido de desculpa público. Ela reconheceu a inclusão de Concrete e que isso foi um erro e que, embora a intenção não tenha sido propagar racismo, a obra de arte inadvertidamente reforçou estereótipos prejudiciais. Ela assumiu total responsabilidade pelo ocorrido e expressou seu arrependimento sincero, comprometendo-se em corrigir essa falha. Rebecca anunciou que a representação da personagem seria removida das edições futuras do livro. Ela reafirmou seu compromisso com a luta contra estereótipos e preconceitos, destacando que a série buscou promover vários fatores de inclusão, diversidade e respeito. Esse episódio controverso nos lembra da importância de uma representação cuidadosa e sensível na arte e na mídia, assim como a necessidade de continuar a examinar criticamente o conteúdo que consumimos e criamos. É o lembrete de que mesmo as intenções bem intencionadas podem falhar ao abordar questões complexas e delicadas, e nos encoraja a seguir em direção ao futuro mais consciente e inclusivo. Mas algo interessante a se notar foi que, na verdade, a pessoa que desenhou a Concrete é negra. Pois é, que plot twist. Essa personagem foi desenhada por Lamar Abrams. De acordo com ele, a equipe estava fazendo um pequeno exercício de escrita, como forma de dar ideias para a próxima temporada, e ele acabou desenhando a personagem usando uma caneta preta que ele tinha no momento, e ele queria que ela tivesse o tom de pele escuro. E como o desenho era preto e branco,
e o tom dela já estava em tom escuro, obviamente a boca teria que ser branca. Por isso, acabou passando a impressão errada. Mas, pela explicação dele, isso claramente foi apenas um acidente e um mal-entendido. Opa! Vim invadindo o vídeo aqui porque o Pac esqueceu de falar da Fandom BR de Steven. Steven Universo é um desenho musical e assim como o Pac disse no começo do vídeo, a Fandom de Steven nunca foi muito boa em lidar com críticas. Uma delas foram as músicas. Quando Steven começou a fazer sucesso, é notável que a Cartoon começou a correr com a dublagem para alcançar o lançamento internacional de Steven. Só que Steven não é um desenho que se dê para fazer com pressa, já que ele tem muitas músicas. Por conta dessa correria, muitas das músicas acabaram deixando a desejar e ficando não muito boa nas versões dubladas. A própria abertura 2 de Steven Universo demorou muito para ser dublada. A equipe simplesmente pegou o áudio da abertura 1 e jogou na abertura 2, ficando algo muito xoxo amador. Isso fez muita gente criticar a dublagem com razão, mas é claro que o fandom não soube lidar muito bem com as críticas. Muitos brasileiros iam atacar dublagens em outras línguas e eles eram bem tóxicos, simplesmente para tentar provar que a dublagem daqui era melhor. A dublagem brasileira é boa sim, e algumas versões em português eram até bem melhores que a original. Mas isso não é regra, e muitas vezes elas deixavam a desejar sim. Mas isso não é motivo para encher o saco de outras pessoas que não tem nada a ver conosco. Outra coisa que acontecia bastante também, mas isso já era no fandom da gringa, eram pessoas que faziam ataques de ódio a qualquer um que falasse que não gostava do show, ou que fizessem alguma crítica mínima, o que ironicamente acarretou em gente criando um ódio extremo pelo desenho. Eu acho que é importante reconhecer que, como em qualquer comunidade apaixonada, pode haver momentos em que as discussões se tornam acaloradas e comportamentos problemáticos surgem. E eu creio que esse tipo de coisa definitivamente não representa a série como um todo. E apesar de ter seu lado sujo, Steven é um desenho normal. E nem toda fandom é assim. Além do que, o desenho já acabou faz tempo. Mas me diga aí, qual a opinião de vocês sobre tudo isso? Diga aí nos comentários que eu vou querer saber. Vê esse vídeo que tá aparecendo aqui do lado também, que eu acho que você vai gostar. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis e tchau, tchau.